tolerância e eu acho legal a gente começar a aula, tudo bem? Então, para quem não me conhece, sou a professora Adriana, sou lá do Polo Dona Edith, no Céu Capão Redondo, e nessa quarentena eu fiquei com a frente de citologia. Prazer e bom dia a todos. Então, aí assim, ó, eu falo um pouco rápido às vezes, então se eu estiver falando rápido demais, pode dar uma parada, enfim, vamos ver, porque para mim isso aqui também é novo, essas aulas online, tá? Então, vamos lá. Então, para a gente falar de citologia, né? Citologia é a parte da biologia que estuda células. Então, cito, que significa citologia, cito, que significa célula, e logia é estudo. Então, a gente vai estudar, né, as células, como elas funcionam, como são classificadas, né? Então, tem bastante coisa aí para a gente estudar sobre as células. E a gente começa falando sobre a teoria celular. Tudo bem? Beleza. Então, a gente começa aí falando de um cientista, né? Mas, enfim, ele viveu por volta do século XVII, né? O Robert Hooke. E ele foi o primeiro cara aí a manipular um microscópio, né? E observar que, através de uma cortiça, né? Cortiça, gente, é aquele material que faz a rolha do vinho. Então, ele pegou esse material, lógico que provém de uma árvore, enfim, né? E começou a observar isso numa lâmina, esse microscópio aí que vocês estão vendo, bem rudimentar. E aí, ao observar essa cortiça, ele percebeu que tinha alguns furinhos, né? Que eram espaços, né? E aí, ele chamou esses espaços, né, esses furinhos, de cela. E depois, mais tarde, todos resolveram chamar de célula. Então, a partir daí surgiu esse nome célula, tá? Por conta desses furinhos, desses espaços que tinha nessa cortiça, que é o tecido de uma árvore, ok? Tudo bem? Deixa eu abrir aqui o chat. Tá. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Adriana, estamos te ouvindo, sim. A parte do chat, eu vou tentar ajudar junto com o Saulo, tá? Então a gente vai olhando, se tiver alguma pergunta, a gente vai te ajudando no meio aí, tá? Ah, tá bom, tá bom. É porque, como é diferente, né? Enfim, então vamos prosseguir aqui. Beleza. Tá. E aí, mais tarde, né, depois veio no século XVII, o Anton van Leeuwenhoek, né? Então, esse cara, ele era holandês, enfim. Só que ele aperfeiçoou o microscópio, né? E ele começou a ir mais além. Ele começou a observar protozoários, que é essa primeira imagem que eu coloquei aí, que na verdade é um protozoário flagelado, né? É um serzinho aí, é uma giardia, que causa doenças, enfim, mas na época ele só observou que existia esse ser, né, no nosso universo, através de um microscópio. Observou bactérias, né, ele já conseguia ver bactérias, que é essa segunda imagem, as hemácias, que são as células sanguíneas. Então, provavelmente, ele pegou lá uma gotinha de sangue, colocou lá numa lâmina e observou, né, que o nosso sangue é composto por células, as hemácias, glóbulos vermelhos. Ele também observou o espermatozoide. Aí vocês usem a imaginação para pensar como que ele fez isso, para observar, ok? Em seguida, né, já lá, em seguida não, século XIX, veio o Theodor Schwann e o Matthias Sleiten. Então, esses dois caras, né, esses dois cientistas aí, eles foram muito importantes, assim, porque eles que concretizaram toda a teoria celular. Eles que concretizaram que todos os seres surgem a partir de uma célula, né? E aí, o Theodor Schwann, ele era botânico e o Matthias, zoólogo.
né? Então, botânico é aquele carinha que estuda as plantinhas, né? E o zoólogo estuda os animais. Até, assim, para lembrar, nessa época ainda não existia a divisão, a classificação dos seres vivos em 5 reinos. Então, nessa época só existia 2 classificações, era o reino animal e o reino vegetal. Tá? Então, tudo que eles achavam mais parecido, mais semelhante, eles colocavam, agrupavam como vegetais, e tudo que eles achavam mais parecido com animais, eles colocavam no reino animal. Né? É tanto que nessa época eles achavam, por exemplo, que as esponjas marinhas elas se assemelhavam mais a vegetais. E depois, mais tarde, hoje, né, nós sabemos que as esponjas são animais. Então, né? Então, enfim, nessa época só tinham 2 agrupamentos, o reino vegetal e o reino animal. Tá? Então, esses 2 caras, esses 2 biólogos, esses cientistas, eles criaram 3 fundamentos muito importantes que a gente usa até hoje, né, para explicar como que funciona o corpo dos seres vivos, né, e as células, tudo bem? Então, eles que fundamentaram a teoria celular. E apesar desse nome teoria, né, é uma teoria assim que está mais do que comprovado, com uma ressalva. Que assim, essa teoria, ela serve para os seres vivos que são constituídos de células. Então, nesse caso, não entra os vírus, tá? Os vírus, a gente vai estudar numa outra oportunidade, mas assim, os vírus ainda tem uma discussão ainda muito grande entre os cientistas, porque assim, alguns consideram como ser vivo, outros não consideram como ser vivo. Então, assim, para a teoria do Chivan e do Sladen, os vírus não é considerado ser vivo. Por quê? Porque ele não tem célula. Então, se de repente cair uma questão dessa lá na FUVEST, no Enem, perguntando para você se posicionar, não tem como se posicionar. Tem como você explicar, né, os fundamentos para considerar que um ser é vivo ou não, tá bom? Então, a princípio, os vírus não entram aqui, né, nessa proposição dos 2, ok? Beleza, então essa proposição, a primeira delas, ela diz o seguinte, que todos os seres vivos, eles são constituídos de uma ou mais células. Aí aqui embaixo eu coloquei a primeira imagem, né, ó, organismos unicelulares. Então a gente tem alguns organismos unicelulares. O que quer dizer isso? Que só possuem uma célula, né? Sim, nós temos seres vivos que só possuem uma única célula. E geralmente, pessoal, esses seres unicelulares, eles são microscópicos, tá? Então, o que quer dizer isso? A gente não consegue ver a olho nu. Mas temos casos de outros seres vivos que a gente consegue também, mesmo eles sendo unicelulares, a gente consegue visualizar quando eles estão em colônia. Aí a gente consegue visualizar, tá bom? Então, a gente tem alguns exemplinhos, né? Bactéria, algas, protozoário, que eu coloquei lá na primeira imagem, alguns fungos também, tá? Então, esses são os seres unicelulares, ou seja, que possuem uma única célula. E no outro lado, a gente tem os seres pluricelulares, que é uma linguagem que a gente usava mais antigamente, né? Hoje, nos vestibulares, no Enem, eles usam a palavra seres multicelulares. O que é multi? São muitos. Então, muitos o quê? A gente está falando de célula. Então, são seres que têm mais do que uma célula. Como nós, por exemplo, né? Esse tigre que está aí, uma formiguinha, os tucanos. Então, já dá para a gente perceber que esses seres multicelulares a gente consegue ver a olho nu, porque eles são um aglomerado de células. Os humanos, por exemplo, nós, né? Nós temos aí trilhões de células no nosso corpo, ok? Então, a primeira dessa proposição é que os seres são constituídos de uma ou mais células, ou seja, unicelular e multicelular. Tudo bem, gente? Tá. A outra proposição é a seguinte: toda célula ela vai se originar de uma célula pré-existente. O que é isso? Quer dizer, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a célula não surge do nada. Ela vai surgir a partir de uma divisão celular da primeira célula, né? Então, assim, as células, né, segundo a teoria aí
de surgimento dos seres vivos, as primeiras células surgiram há 3,5 bilhões de anos. Então, os seres mais primitivos são os procariontes, que a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, né? Que são as bactérias, tá? E assim, essas células, elas vão dar origem a outras células. E qual é o evento que acontece para essas células gerar outra célula? É a divisão celular. O que é essa divisão celular? São células mães, ou seja, uma célula progenitora, que vai originar células filhas. Tá, aí a gente tem dois processos, que também a gente só vai falar assim por alto, para a gente saber como que essas células se originam, né? Então, a gente tem a mitose e a meiose. A mitose é o seguinte, a gente, né, lá no desenvolvimento embrionário, quando o material genético da mamãe e do papai se encontram, eles se fundem e dá origem a uma primeira célula, não é isso? Então, o que acontece? Essa primeira célula, que é o zigoto, tá? É um exemplo de uma célula, mas as outras células também, né? Vai acontecer esses processos. Estou falando assim, dessa forma, que eu acho mais didático, tá? Lembrando que, como a gente está falando, né, de mitose e meiose, são processos que acontecem em, vamos dizer assim, em locais diferentes. Então, mitose... Acho que tem que desligar o microfone. Então, voltando, né? Mitose, ela acontece nas células do nosso corpo no geral. Então, crescimento de cabelo, regeneração de órgão no fígado, no caso, é textura de regeneração, unhas, cabelos, pele, a nossa pele ela é renovada, as nossas células elas nascem, crescem, reproduzem e morrem, e as células da nossa pele a cada 120 dias. E a meiose, ela vai ocorrer, essa divisão celular chamada meiose, ela vai ocorrer nas células reprodutivas. Então, na produção de espermatozoide e na produção do ovócito, tá? Então, só pra gente, eu coloquei essas duas imagens, só pra gente ter uma noção aí de como elas vão se originando. Então, a partir de uma célula mãe. Então, na mitose, que acontece nas células somáticas, que é a célula do corpo, que não está envolvido com reprodução, uma célula mãe vai dar origem a duas células filhas, ó, lá no final, 2N e 2N. Esse 2N significa que ela pegou metade do cromossomo da mãe e metade do cromossomo do pai, tá? E na meiose, que acontece em células reprodutivas, a célula mãe, que é 2N, vai dar origem a 4 células diferentes, lá no final dessa divisão celular. Mas isso vocês vão ter uma aula só para isso, tudo bem? E aí, beleza. A outra proposição é que a célula é a menor forma de vida, né, composta de 4 biomoléculas fundamentais. Então, o que é isso? A célula, a gente fala que é a unidade morfológica, né, e funcional de todo ser vivo. O que quer dizer isso? Que para ser considerado ser vivo, né, você tem que ter célula, e são essas células que vão se rearranjar, né, e vão formar órgãos, tecidos, que vai formar todo o nosso organismo. Então, voltando lá no que eu estava explicando sobre reprodução, tudo vai começar a partir de uma célula. Então, a gente precisa pensar que uma célula sozinha, a gente não consegue ver a olho nu, né? Tem algumas exceções, tá? Por exemplo, o ovócito. O ovócito é possível visualizar a olho nu. Ele é pequenininho, mas dá para visualizar. Mas, no geral, a gente não consegue ver células a olho nu. Então, elas são muito pequenininhas. Mas, apesar delas serem bem pequenininhas, dentro delas, né, é como se funcionasse uma grande cidade. Tá? Então, ela desempenha tudo que um organismo vivo faz. Por exemplo, nós. A gente se alimenta, a gente respira, a gente tem nosso metabolismo, a gente tem excretas. A célula, cada célula do nosso corpo funciona dessa forma. Então, uma única célula, lá bem pequenininha, né? Ela desempenha muitas funções. E dentro da célula tem as organelas, né? É como se fosse assim, ó. Eu gosto de comparar com nós, né? Então, a gente tem o nosso corpo, a gente tem o coração,
que é responsável por bombear o sangue, levar nutrientes, levar oxigênio para as células. A gente tem o pulmão, a gente tem os órgãos lá dentro. A célula também. Ela vai ter as mitocôndrias, que é responsável pela respiração, pela produção de energia. Tem complexo de Golgi, tem o núcleo. Ela tem os compartimentos dela, ela tem os organismos. Adriana, deu uma cortadinha no final aí. No final? Tá, eu estava falando que as células... Melhorou? Não, ainda não. Não? Ué? Agora sim. Melhorou? Tá, eu estava falando que, assim, Sim. uma única célula, ela é capaz de desempenhar todas as funções, né, que um organismo vivo faz. Então, lá dentro dela tem várias organelas. O que são essas organelas que eu falo? É como se fossem pequenos órgãos que tem dentro das células, tá? E dentro dessas células, além de ter essas organelas, elas também têm as biomoléculas fundamentais da vida, né? O que são essas biomoléculas? São as proteínas, os carboidratos, os lipídios e os ácidos nucleicos, né? Então, tudo isso é fundamental para o funcionamento de apenas uma célula. Imagina, né, um ser pluricelular que tem trilhões de células fazendo isso tudo ao mesmo tempo. Tá cortando um pouquinho, né? Tá cortando. Será que é minha internet? Para mim aqui tá normal. Tá? Para mim também tá normal. Aqui também. Ah, então eu vou continuar. Ô, gente, olha, se vocês quiserem que eu pare, repita alguma coisa para vocês anotar, lembrando que depois eu faço o resuminho e mando para vocês, tá? Mas se vocês quiserem parar, professor, eu quero anotar isso daqui, repete, eu falo, tá bom? Então, vamos lá. As biomoléculas fundamentais, né? Então, a gente tem os lipídios, que vocês também vão ter uma aula só para falar isso, lembrando que o nosso foco é célula, né? Então, lipídios, que são gorduras, carboidratos, que são açúcares, as proteínas, né, que vão formar tudo, e os ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA, tá bom? Então, dentro da célula tem tudo isso. Lembrando que dentro da célula, lá no núcleo, né, das células eucariontes, as células que têm núcleo, vai ficar guardadinho os ácidos nucleicos, tá bom? E as unidades de medidas mais usuais, quando a gente vai trabalhar com células em laboratório, a gente ouve falar em livros, é a unidade do micrômetro. O que é o micrômetro? É a milésima parte do milímetro. Então, é bem pequenininho, né? Esse número é tão pequenininho que, geralmente, na literatura, a gente usa notação científica, né? Para poder não ficar colocando vários zeros ali. E a gente usa também o nanômetro. Tá? Então, micrômetro e nanômetro. Aí eu coloquei na imagem uma escalinha de tamanhos dessas estruturas só para a gente comparar. Então, ó, tem uma molécula de glicose que é 0,7 nanômetro. Olha lá, 10 elevado a menos 9. Então, tem bastante zerinhos aí, né? Muito pequenininho. A gente também tem a hemoglobina lá em cima, tá? Que a hemoglobina está lá no nosso sangue, que ajuda a levar oxigênio. Tem a alanina, né? A gente tem também, nessa segunda escalinha depois da glicose, uma mitocôndria, que é uma das organelas que estão dentro da célula, responsável pela respiração celular, que também, a unidade dela ela é pequenininha, é em micrômetro. E aí a gente vai aumentando um pouquinho, só para vocês terem ideia do tamanho de uma célula, tá? Os vírus, eles colocaram aqui, ó, vírus do mosaico do tabaco. O que é esse vírus do mosaico? Ele causa doença, né, na planta, no tabaco. Lembrando que os vírus não entram nessa classificação como ser vivo, porque ele não tem célula, ele é acelular. Ele só realiza o metabolismo dele, ele só se reproduz quando ele entra dentro da célula, tá bom? Então, os vírus, eles são muito pequenininhos também, são menores do que as células, tá? Aí aqui a gente tem a célula do fígado, né, um hepatócito, bem pequenininho também, e aqui os humanos, que aí, olha a escala, a gente parte de nanômetro, bem pequenininho, para metros, ok?
Então, a célula ela é muito pequenininha. Unidade mais usada, micrômetro e nanômetro. E aí, né, as células, elas vão ser classificadas de acordo com a estrutura também que ela tem. Então, são duas classificações. A primeira é de acordo com o número de células que o ser vivo tem, e depois com a estrutura que a célula tem. Então, tudo na biologia tem que ser classificado, né, Márcia? Tudo é classificado, porque é uma infinidade aí de seres vivos, né, para a gente estudar. Então, assim, tudo é classificado. Então, a primeira classificação, uma das classificações, um dos critérios de classificação para seres vivos é o número de células que ele tem. Então, como eu já falei antes, a gente tem aqui os seres unicelular, que só tem uma célula, correto? E aí eu coloquei essa imagem bem bonitinha aí da E. coli, da bactéria. É uma bactéria patogênica, né? Causa bastante doença, infecção urinária, enfim, está presente aí, tá? Então, ela é um serzinho unicelular, só tem uma célula e causa todo um estrago aí na pessoa, tudo bem? E a gente também tem essa garotinha linda aí, maravilhosa. Esse ser, eu nem coloquei que é pluricelular, né? Porque já está nítido. Então, a gente tem os seres unicelular e os multicelulares. Tá? Multicelulares por quê? Porque tem muitas células. Chega aí na casa dos trilhões, ok? Então, essa é a primeira classificação. Aí a gente tem aí a classificação quanto à estrutura dos seres vivos. Como assim estruturas? Então, a gente vai observar, eles observaram no caso, que alguns seres vivos tinham um envoltório nuclear, ou seja, tinha uma membrana que guardava o material genético. O material genético ficava todo empacotadinho, separado do citoplasma. Mas a gente vai ver isso mais a fundo no próximo slide, tá? E repararam que outras células não tinham esse envoltório nuclear. Então, esses seres procariontes aí, ó, que no caso são as células bacterianas, cianobactérias e as árqueas, que eu não coloquei aqui, eles são seres que não têm esse envoltório. E a gente tem os seres que têm o envoltório nuclear, que são os eucariontes, tá? Então, tirando as bactérias, as cianobactérias e as árqueas, todos os outros grupos são eucariontes, porque dentro da célula deles tem esse envoltório que a gente vai entender mais para frente. Aí eu coloquei alguns exemplinhos aqui de seres eucariontes, tá? São os protozoários, fungos, animais, vegetais. E esse nome aí, carioteca, é o nome para esse envoltório que algumas células têm e outras não, tá bom? Então, a carioteca é a membrana que envolve o núcleo. Tá? Alguns vestibulares ainda usam bastante a carioteca. Se não usar a carioteca, ele vai usar a membrana nuclear, ok? Aí, só para ficar mais didático, né? Os seres vivos, todos os seres vivos, eles foram agrupados. Porque lembra, lá no comecinho eu disse, né, lá no século XVII, século XVIII, os seres vivos eram agrupados apenas em dois grupos. Eram os animais e os vegetais, né? E aí depois, com a classificação do Linneu, né, eles começaram a criar outros critérios de classificação e dessa forma surgiram 5 reinos. Então, hoje, a gente tem 5 reinos. Começando lá embaixo, ó, a gente tem o reino Monera, que inclui as bactérias, as árqueas, cianobactérias, e esse grupinho embaixo, ele é o único que é procarionte, ou seja, ele não tem carioteca. Anote isso daí que é importante. E aí é fácil de você lembrar. Se só esses aqui, né, só esse primeiro grupinho aqui, ó, Monera, são procariontes, todos os outros reinos, ó, protista, fungi, animalia e plante, são eucariontes. Então, eles têm a membrana nuclear, a carioteca, tá bom? Então, é isso. E aqui, nesse slide, a gente vai falar um pouquinho da célula procarionte, tá? Tudo bem, gente? Tá dando para acompanhar? Adriana, eu posso Oi. fazer uma
uma observaçãozinha? Claro, Você pode me sim, Márcia. permite? Ó, você acabou de colocar esse slide que está explicando que cárion é núcleo? Isso. E tem uma forma deles fixarem esse nome que é meio complicado, né? Carioteca. Então, pensa assim, que se cárion é núcleo, teca, você lembra de discoteca, biblioteca, que é o que guarda. Então, o que guarda o núcleo, que é cárion, é carioteca. É só uma dica para eles lembrarem. Perfeito, Márcia, perfeito. Isso aí. Bacana, bacana. Oi? Bem bacana para eles lembrarem. É bacana, é sempre legal a gente associar a coisas do nosso dia a dia, né? Porque aí fica mais fácil, porque na biologia a gente tem esses nomes esquisitos mesmo. E às vezes a gente se prende tanto a isso que esquece do principal. Bem legal, Márcia. Obrigada. Tá. Então a gente vai falar aí, né, da célula procarionte. E a Márcia já deu aí a dica. Então, pró é que vem antes, é primitivo. Lembra que eu falei que lá na evolução, os primeiros seres vivos, né, que surgiram, segundo as teorias, foram as bactérias. Então, são os seres mais primitivos. Então, eles foram os primeiros. Esses primeiros, né, não tinham a carioteca. O que é isso? Eles não tinham o envoltório nuclear guardando o núcleo, né? Então, ó, deixa eu só pegar aqui para eu grifar, é tão estranho dar aula assim. Aí aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo, gente, calma. Não, não era. Cadê o formato? Tem um laserzinho que você consegue guiar, Adriana. Ah, é? Você vai nos lápis ali e Aqui, tem esse aqui. um laser. Ele vira uma bolinha vermelha. Eu peguei uma bolinha aqui, acho que dá. Isso. Então, pessoal, ó, voltando, né? Então, os procariontes, que a gente viu lá naquele quadro da classificação dos seres vivos, os primeiros, né? Eles não tinham a carioteca. Carioteca, ó, tudo isso que está aqui é o DNA, é o nucleóide da célula procarionte, tá? Então, eles percebam que o material genético ele fica todo disperso no citoplasma, ó. Ele não fica empacotadinho, não tem nada aqui, ó, circulando esse DNA. Então, eles não têm carioteca, tá? Eles não têm membrana nuclear, eles são chamados de seres procariontes, ok? Aí, aqui tem a anatomia, né, externa, né? Então, ó, de fora para dentro. A gente vai começar explicando aqui, ó. Tem a célula bacteriana, que a gente sempre pega como exemplo, que tem nos livros, enfim, é o mais didático. Ela tem uma cápsula, tem esses pontinhos aqui, ó, que parecem uns pelinhos, que são as fímbrias, né? E aí, embaixo dessa cápsula, a gente tem a parede celular, tá? Então, essa parede celular, ela serve como um auxílio, né? Não sei se é essa palavra, pode me ajudar aí, tá, Márcia? ela ajuda a bactéria a se proteger, porque como ela é um ser unicelular, né, muito pequenininho, então, ao longo da evolução, ela desenvolveu essa parede celular. Então, essa parede celular, ela é composta por uma camada de peptídeo glucano. O que é? Não encana com esse nome, não, tá? Só que é um açúcar grandão, né, que vai dar uma rigidez aí na parede celular, para ela não se desfazer com facilidade. Embaixo dessa parede tem uma membrana plasmática, é aquela membrana grandona toda que vai circular a célula, tá? Para dar forma para a célula. E dentro, como eu já havia explicado aqui tudo, esse emaranhadinho aqui, enroladinho, é o DNA. E esse de fora, como se fosse um rabinho aí, ó, é o flagelo. Para que serve o flagelo? Para se movimentar, tá bom? Adriana, então, Adriana, tem uma aluna que ela se perdeu um pouquinho na carioteca. Dá para você voltar um pouquinho? Dá sim. Bom, carioteca, dentro da célula, ela serviria como uma membrana fininha que guardaria o DNA.
Porém, nos seres procariontes, no caso aqui que a gente está mostrando uma bactéria, ela não tem carioteca. O que seria essa carioteca? Márcia, explica de novo para ela. Tá, olha, você pensa, lembra que a discoteca não é o lugar que guarda disco? E a biblioteca, lugar que guarda livro. Então, o teca quer dizer guardar. Se eu vou guardar o conteúdo que está no núcleo, em latim, núcleum quer dizer, eles falam carium, que na verdade lembra uma nozes. A nozes não é uma castanha que fica no meio? Isso que é carium. Então, o que está no meio não é o núcleo? Então, o núcleo é carium. O que guarda isso que está no meio? Teca, carioteca. Deu para entender? Isso é a carioteca, perfeito. Só que no caso dos procariontes, ela não tem. Tudo bem? Tiramos a dúvida. Se continuar, pode falar, gente. Então, beleza. Passar o slide, tá? Ai, meu Deus. Vamos, slide. Espera aí um pouquinho, gente. Ela falou que entendeu. Tá. Ai, que bom. Eu não tô ouvindo. Tem que voltar pro tirado do laser. Ah, tem que tirar? Isso. Sai. Ai, como é que eu tiro? Eu fiz a mesma coisa, relaxa. Ô, Adriana, não se preocupa com as perguntas que você não vai ouvir nem ver. A gente, agora que eu consegui entrar aqui, mas eu e o Adriano vamos lendo. Tá bom. Tá. Ah, eu acho que eu tirei. Vamos ver. Não quer ir. Meu Deus. Tenta com o concursor de seta do seu teclado. Então, tô tentando aqui, não tá indo. Ai, o que eu fiz? Por que eu fui mexer? Eu acho que você tem que desabilitar lá o laserzinho. Voltar para a configuração que estava. Aqui, né? Peraí. Não. Gente, calma aí, tá? Para mim também. Sem Então, problema. eu acho que se eu clicasse em cima, sairia, né? Mas não quer. Tenta clicar fora, então. Olha, parece outras coisas. Estranho. Só se eu estiver indo no errado. Não tô. Olha, eu até saí, tirei aqui, mas não tá querendo ir. Ai, que saco. Por que eu fiz isso? Calma. Ó, o laser é aqui nesse draw, né? Isso. Olha, não sai. Tô clicando aqui em cima, não sai. Nem com o direito, nem com o esquerdo. Não sai, gente. Olha. E aí, Saulo, ajuda aí. Vixe, tô tentando ver aqui também, não sei como é. Tá tentando passar o slide, né? Então, ele não vai. É que pelo celular, eu eu acho acredito que seja um pouco diferente. Mas Eu pelo tô celular, com o eu vou celular compartilhar aberto minha tela aqui. também. Vou compartilhar minha tela para eu te mostrar, pelo menos, como que Tá. é por aqui. Ó, tá aparecendo minha tela aí, né? Sim. Então, pelo celular, pelo menos, para eu desativar esse desenho... Ih, aqui não tá mostrando agora. Tem tipo uma bolinha aqui no canto esquerdo que eu tenho que clicar nela novamente. Porque quando ela fica selecionada, eu consigo desenhar. Tanto que essa parte vermelhinha aí, acho que foi o que fiz. Mas a ideia é essa.
Tá. Então, agora eu tenho que voltar, né? Aqui eu tô desenhando, tá vendo? Uhum. Aí eu coloquei aqui, ó, parar anotação. Aí eu acho que dá para passar. Deu? Tá na tela do Saulo ainda. Tá. Eu acho que é ele que tem que sair, não é? É. No seu tá indo agora, Adriana? Volta lá. Deixa eu ver. Voltou, Adriana. Tô voltando aqui, calma aí. Isso. Voltou aqui, agora eu não sei. Calma, peraí. Vai pro próximo pra gente ver. Eu ia falar isso, quem sabe ir mudando. Então. Saiu de novo, meu. Calma aí um pouquinho. Eu vou tentar mudar aqui. Sim, foi. Eu mudei. Mas eu mudei sem ser pela setinha, tá? Beleza. Então, vamos continuar, ó. Então, como eu havia falado, célula procarionte não tem núcleo, é procarionte porque a gente está falando de seres mais primitivos, os primitivos, né, os que surgiram primeiro aí na escala evolutiva. Então, todos que pertencem ao reino Monera, né, as bactérias, árqueas, cianobactérias, elas não têm a carioteca, tá? Então, o material genético, ele fica todo disperso no citoplasma, tá bom? E o DNA, ele é circular, né? Ele fica um emaranhado mesmo, solto, livre, lá no citoplasma. Então, a gente viu, eu falei para vocês da parede celular. Então, a parede celular, ele proteger as bactérias contra vírus, substâncias. Como eu falei, formada por polissacarídeos e tá? Então, por açúcares e por proteína, né? Por que a gente fala que os vírus atacam a bactéria? A gente tem o caso, por exemplo, do bacteriófago, que é aquele vírus que mais tarde a gente vai falar disso, desses micro-organismos, que atacam bactérias, tá? E tem também a questão de medicamentos, né? Então, os medicamentos, geralmente, eles são feitos, né? Alguns para destruir essa parede aí das bactérias que as possuem, tá bom? Então, a parede celular, ela é uma proteção. Aí, embaixo da parede celular, a gente tem a membrana, né, que vai envolver toda a célula. A membrana, ela serve para controlar tudo que entra e sai da bactéria, tá? Então, substâncias tóxicas que vão tentar entrar, excretas das células que vão sair também. Tudo isso é feito pela membrana plasmática. E essa membrana plasmática, ela vai formar invaginações. O que são essas invaginações, né? Essas invaginações são aberturas, eu nem vou pegar de novo aquele negócio, tá, gente? Vocês vão olhar o desenho aí de baixo, e aí vocês vão ver que tem três círculos aí, círculos não, né? Elipses aí, sei lá. Tem três figuras que estão formando aberturinhas aqui, ó. Então, essas aberturinhas formadas pela membrana plasmática são as invaginações. E essas invaginações, elas que vão levar substâncias lá para o interior da célula, tá? E elas também vão participar de processos como respiração celular. Por quê? Porque eu não falei que as células respiram, fazem digestão? Então, com as bactérias não é diferente, elas também precisam fazer isso para sobreviver. Algumas não, tá? Tem algumas bactérias que são anaeróbias, não precisa aí de oxigênio, mas elas têm outras formas, né, para fazer isso. Mas nesse caso, a gente tem essas invaginações que são chamadas, olha, na figurinha aí do lado, de mesossomo. Tá bom? Então, esse mesossomo, que é essa aberturinha que tem lá na membrana plasmática, ele serve para isso, para respiração e fotossíntese desses seres que fazem, tá?
Ai, agora tá indo. Quer fazer alguma observação, Márcia? Não, tá ótimo, viu? Tá bem claro, tá show de bola. Que bom. Então, beleza. Então, esses mesossomos, aí, assim, slide, geralmente a gente coloca bastante imagem e tudo mais. Porém, como não tem uma lousa para a gente escrever, a Márcia sabe disso, a gente que é da biologia, a gente tem que desenhar o tempo inteiro, tem que escrever, fazer esquema. Eu resolvi colocar um resuminho das coisas aqui, tá? Então, a explicação dos mesossomos, que eu já falei para vocês, que são aquelas invaginações, né, na membrana plasmática, responsável pela respiração e fotossíntese. Os ribossomos, se a gente voltar lá na imagem, são os pontinhos pretinhos que ficam aqui ao redor do núcleo, né? Então, esses pontinhos pequenininhos, pretinhos, eles são os ribossomos. Eles são muito importantes, tem em todas as células que a gente vai ver, e eles são responsáveis em fazer a síntese de proteína. Quando a gente fala síntese, é fazer. Então, eles fazem proteínas, e todos nós sabemos da importância que tem as proteínas, né, para todos os seres vivos, tá? Então, eles ficam lá, livre no citoplasma, que é uma parte mais gelatinosa, vamos dizer assim, né? E eles ficam em volta ali do núcleo, são pontinhos pretos, tá? Aí a gente tem o nucleoide, que é aquele emaranhado. Oi. Os alunos que assistiram a aula que o Flávio preparou e eu participei, ele falou bastante dos ribossomos, porque ele estava falando do DNA, do RNA e da síntese proteica. Então, é aquele mesmo ribossomo, para eles fazerem o link. Ótimo, então nem preciso falar muito. Por isso que eu coloquei só o resuminho, né? Porque eu falei, acho que com certeza alguém já deve ter falado. Então, para reforçar, é sempre bom a gente reforçar, né? Aí o nucleóide, que vocês já sabem o que é esse nucleóide, é uma parte que fica lá no núcleo, né? E é o cromossomo bacteriano aí no caso, tá? Então, ele é uma única molécula. Só que é uma molécula grande, ela fica na forma circular e vira aquele emaranhadinho lá no núcleo da célula. Núcleo não, né? Que as células bacterianas não têm núcleo. Mas fica ali naquela região, né? Espalhadinho no citoplasma, tá bom? E é esse nucleóide, os cromossomos, né? Que vão carregar as características genéticas aí da célula, né? E vai também comandar toda a atividade celular. No caso aí das bactérias, dos seres procariontes. Aí a gente tem aquela cápsula, né, que vai proteger, que como eu já havia falado, tem a cápsula, o pile ou fímbrias, que são como se fossem aqueles selinhos que tem por fora ali da cápsula. Então, eles vão servir aí, ó, para facilitar a aderência da bactéria. O que é a aderência? Ela grudar, né, em substratos sólidos, tá? Então, qualquer superfície sólida ou tecido dos organismos parasitados, como nós, por exemplo, né? A gente sabe que tem bastante bactérias, né, patogênicas que causam doenças e que elas precisam se aderir a tecidos. Então, aqueles pelinhos, que a gente chama de pile ou fímbrias, elas vão servir para isso e também para a reprodução, né? Então, tem algumas bactérias que se reproduzem sexuadamente e assexuadamente. As que se reproduzem sexuadamente, elas vão usar as fímbrias, né, para poder se conectar a outra bactéria e trocar material genético. Tudo bem, gente? E o flagelo, que vai servir para dar movimento, né, e a célula consiga se locomover, ok? E aí, então, a gente falou das células procariontes, e aí a gente vem para as células eucarionte, né? Tem alguma dica, Márcia, para explicar sobre as eucariontes? É que o eu é o eu verdadeiro, né? Lembra lá da filosofia. O eu verdadeiro. Eu verdadeiro, e cário o núcleo, né? Então, é muito tranquilo, porque assim, é só você lembrar, os seres procariontes foram os primeiros, e eles não tinham um núcleo, né, verdadeiro, não tinha uma carioteca. Então, todos os outros seres que vieram depois, os protistas, os fungos, os animais e as plantinhas, todos eles têm um núcleo verdadeiro. Ou seja, tem a carioteca guardando o material genético e separando ele fica separadinho lá no núcleo. Então, as células eucariontes, elas têm o núcleo verdadeiro, ou seja, tem carioteca,
tem membrana nuclear. Esses são os dois nominhos aí que a gente usa, tá bom? Então, a gente tem, ó, célula animal e vegetal, que são mais complexas. A gente fala que é mais complexas do que as procariontes, por conta das organelas que ela possui. Então, as células eucariontes, elas têm muito mais organelas, elas desempenham muito mais funções, né? Então, a gente fala que ela tem uma maior complexidade. Isso não diminui a importância dos seres procariontes, tá bom? E aí, células com carioteca, ou seja, vai separar o núcleo do hialoplasma. Por que eu estou falando hialoplasma? Porque nos livros, na literatura, no vestibular, eles podem usar, para falar do citoplasma, diversos nominhos, não é, Márcia? Então, a gente tem o hialoplasma, tem o citoplasma, tem o citosol, todos esses são nominhos para denominar citoplasma, tá bom? Que é aquela parte que fica para fora ali do núcleo e que vão estar inseridas todas as organelas, tá bom? E aí, essas organelas que tem lá dentro, lembrando, organelas é como se fossem pequenos órgãos que fazem a célula funcionar. Todas essas organelas ficam dentro da célula. A gente vai dar uma olhadinha agora. Aí, aqui a gente tem uma célula animal, né? Ou seja, todos os animais, inclusive nós, tá? Né? Tem esse tipo aí de célula, tá? Esse formato, esse jeitão. Lógico que essa imagem, né? Ela não é uma imagem real, tá? Mas é esse jeitão que uma célula animal tem. Então, essa célula animal, ela é dividida em 3 partes básicas. Então, você põe uma linha, né? E azul aqui, a gente vai estar falando que é a membrana plasmática, que é a parte externa da célula, tá? Eu não, de novo, aquele negócio, eu não sei usar. Mas as 3 partes básicas estão de fora para dentro. A gente tem toda essa forma da célula, que quem deu essa forma foi a membrana celular. Aí, de dentro, onde estão mergulhadas essas organelas, essas coisinhas esquisitas aí, a mitocôndria, lipossomo, ribossomo, é o citoplasma, ok? Ou hialoplasma, ou citosol, enfim. E lá no meio, com uma coloraçãozinha diferente, é o núcleo da célula. Tudo bem? Então, ó, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. São as 3 partes fundamentais da célula animal. Aí aqui... Adriana, Oi? posso interferir um pouquinho de novo? Claro, sempre. Olha, então a gente podia comparar essa célula eucarionte com a procarionte, falando da carioteca e das organelas que não estão presentes na procarionte também, porque essas organelas, né, as membranosas, elas são diferenciações da membrana. Então, Exatamente. se não tem, né, se não tem, é difícil ter que decorar tudo, mas você pode usar a lógica. Se não tem a membrana, não tem as organelas membranosas que foram diferenciadas dessa membrana. Perfeito, ótimo. Muito bom, isso mesmo, Márcia. Valeu, hein? Pode interferir quando você quiser. Tá. Beleza, aí aqui eu coloquei as funções principais, tá? Porque depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso aqui, de acordo com o que aparece no vestibular. Mas é assim, o núcleo celular, que vocês já devem ter ouvido falar aí nas aulas anteriores, né? Que é uma estrutura esférica, né? Arredondada, onde se encontra o DNA, ou seja, o ácido desoxirribonucleico, RNA, é lá que vai acontecer todo o comando da célula. É no núcleo que acontece o comando. Então, tudo que vai acontecer, respiração, excreção dentro da célula, é comandado pelo DNA, né? Aí a gente tem o nucleolo, que é uma estrutura presente lá no núcleo das células, que vai coordenar o processo de reprodução, síntese de proteínas, tá? E aí a gente tem a membrana plasmática, que eu já falei um pouquinho, mas a gente vai ter uma aula só para falar de membrana plasmática, porque tem muita coisa, né, Márcia? Transporte ativo, passivo,
proteínas que estão inseridas, porque a gente precisa entender como que a membrana plasmática ela se comunica com outras células, enfim. Então, a gente vai ter uma aula só para falar da membrana, tá? Por enquanto, a gente só está diferenciando aí as células. Então, por isso que eu coloquei esses resuminhos aí. Então, a membrana plasmática aqui, por enquanto, a gente vai falar só a principal função, que é controlar a entrada e saída de substâncias, tá bom? Proteger as estruturas, dar forma para a célula, essa é a principal função aí da membrana plasmática, nesse momento que a gente precisa saber. O citoplasma, que é aquela região onde estão inseridas todas as organelas, tá? Os ribossomos, que você já sabe que é responsável pela produção de proteínas. Aí vem aqueles outros nominhos, né? Retículo endoplasmático, é um nominho bem esquisito. Tem 2 tipos. Canais, a gente também vai ter um pouquinho mais deles para ver como funciona. Então, a gente tem o liso, que não tem ribossomos inseridos nele, e tem o rugoso. No rugoso, a gente tem ribossomos inseridos nele, tá? Porque vai auxiliar aí na produção, vai envolver a produção de proteínas, tá bom? Aí a gente tem o complexo de Golgi, né? Que eu sempre até conto uma piadinha para meus alunos lá da escola que eu trabalho, e eles morrem de rir sem entender nada, né? Mas tudo bem. Depois eu conto para vocês. Mas o complexo de Golgi, ele vai armazenar, modificar e liberar substâncias para fora da célula. E ele também participa da exportação de proteínas, que foram sintetizadas lá no retículo endoplasmático rugoso. Olha, eu estou falando até outra língua agora, né? Mas, enfim, pensa assim, ó, a gente precisa saber que as células eucariontes têm núcleo celular, né? Tem a carioteca. Aí ela é fundamentada em 3 partes básicas e que dentro dessa célula tem essas estruturinhas, citoplasma, ribossomo, retículo e complexo de Golgi, tá? Tem também os lisossomos, que também tem piada. Os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão da célula, tá? As mitocôndrias, que é mega importante aí também, responsável pela respiração celular, produção de energia. O centríolo, que ele vai participar na divisão celular. Lembra que eu falei lá no comecinho de divisão celular, meiose e mitose? Então, é essa organela que vai proporcionar essa divisão celular. Os peroxissomos, tá? Que é uma estruturinha aí que a gente não ouve falar muito assim nos livros, mas que tem dentro da célula, tá bom? Citoesqueleto. O que é esse citoesqueleto? É o que está falando aqui, é uma rede de estrutura proteica, ou seja, é uma rede de estrutura feita de proteínas, né? Que é responsável pela sustentação da célula, é como se fosse o nosso esqueleto. A gente tem um esqueleto para sustentar toda a nossa célula, todos os nossos tecidos. As células também têm um citoesqueleto, tá bom? E esse citoesqueleto, ó, ele está presente apenas em células eucariontes, não tem citoesqueleto nos procariontes, tá bom? Ufa, acho que eu estou falando muito, calma aí. Aí, falei já, ó, da célula procarionte, que só tem lá no reino Monera, e a gente falou dos eucariontes. Então, células eucariontes são as células animais, que a gente acabou de falar, e as células vegetais, tá? Então, a gente está estudando 3 tipos de célula. A bacteriana, que é procarionte, e a animal e a vegetal, que são eucariontes. Ou seja, se é eucarionte, elas têm núcleo verdadeiro, tem carioteca. Então, só que apesar delas duas, a animal e a vegetal, serem eucariontes, elas são um pouco diferentes. Começa aí já pelo formato, né? Então, as células vegetais, elas têm um formato meio diferentão, quando a gente olha lá no microscópio. O núcleo dela também não fica muito no centro, fica um pouquinho mais deslocado aí para as periferias da célula, né, para a borda da célula. E tem algumas organelas que não tem na célula animal, por exemplo. Então, uma delas é a seguinte: a célula vegetal, ela tem membrana plasmática, assim como tem na animal, assim como tem na bacteriana. Porém, na vegetal, ela tem uma outra sustentação, que é a parede celular. Então, o vestibular, ele adora
colocar questões assim, para comparar, né, Márcia? Para comparar as células. Então, assim, a célula vegetal... Pegadinha. É pegadinha. E aí você começa a comparar, isso é bacana, você começa a comparar, você fala, olha, tem parede aqui, ela é eucarionte, tem parede. E onde que eu tenho parede também? Lá na procarionte. Só que pela célula vegetal ter mais organelas, ter núcleo verdadeiro, ela é agrupada no grupo das eucariontes, tá bom? Então, assim, o que tem aqui nessa célula que não tem lá na célula animal? O vacúolo, por exemplo, que é essa imagem azul grandona aí, ó, que serve para a plantinha, para os vegetais no geral, né, armazenar substâncias. Outra coisa que tem aqui e que não tem nas outras células é o cloroplasto, né? O cloroplasto que é responsável em fazer fotossíntese, né? Ele armazena pigmentos, é uma organela mega importante, tem DNA próprio, tem dupla membrana, né? Então, é uma diferenciação que tem na célula vegetal e não tem na célula animal, até porque a gente não faz fotossíntese, né? Ninguém fica lá no sol fazendo fotossíntese. Então, os animais não têm. Porém, gente, tem um estudo de mais ou menos uns 10 anos ou mais que os cientistas descobriram, né? Um animalzinho marinho. A Márcia, não sei se a Márcia viu, não lembro o nome desse animalzinho, mas esse animal não sei disso. de fazer fotossíntese, mas ainda está em estudo e não está na literatura ainda, tá? Então, o Adriano, será que sabe de alguma coisa? Eu não sabia disso, não. É uma lesma marinha que eu vi. Eu já ouvi falar também, se eu não me engano, é um molusco, né? Se eu não me engano, não sei, não lembro. Então, ele consegue ter algumas células que se diferenciaram e conseguem captar energia e transformar essa energia. Muito parecido com o que é feito na fotossíntese. Isso, então. Mas, né, por enquanto, como ainda não foi comprovado, está em estudo, nenhum animal faz fotossíntese, tá bom, gente? Então, na célula animal não tem cloroplasto, tá? Então, ó, a gente tem aqui parede celular, tem vacúolo, tem cloroplasto, que não tem na célula animal. Porém, essa célula vegetal, ela é eucarionte, porque dá para ver aqui na imagem, ela tem um núcleo, tem a membrana nuclear protegendo o material genético. Tudo bem? Adriana, Oi. Adriana, então é legal falar para eles, né? A gente fala para eles que na hora que eles forem montar o material para estudo na biologia, eles sempre acompanharem essa comparação, porque ela vai dar um pouquinho a noção de evolução. Né? É difícil a gente entender, decorar os vários nomes difíceis, mas se a gente fizer uma comparação do mais simples para o mais complexo, a gente vai perceber a evolução e facilita lembrar dessas estruturas. Isso, até porque a complexidade, né, são adaptações muitas vezes ao ambiente, ao modo de vida. Então, quanto mais complexo, mais ele tem que ter aparato para isso, né? Então, fazer essa comparação é importante por isso. Isso mesmo, gente. É bem importante. Eu sempre falo, quando a gente estuda biologia a partir de um parâmetro evolutivo, fica mais fácil a gente compreender. Porque se você pegar lá aquela imagem que eu coloquei, deixa eu ver se está aqui, ó. Aquela imagem que eu coloquei lá dos 5 reinos, né? A gente consegue, você vai comparando esses 5 reinos e vai vendo que cada um, quando vai evoluindo, vai surgindo características novas. Então, é bem legal a gente estudar nessa perspectiva aí. Isso mesmo, Márcia. Então, aqui, ó, eu coloquei algumas estruturas, as principais, que diferenciam a célula vegetal da animal, né? Então, a gente tem os plastos, né? Que são essas organelas que elas vão se desenvolver a partir de um proplastídeo. Olha esses nomes, gente. O que é esse proplastídeo? Ele é como se fosse uma organela mãe, vamos dizer assim. E aí, lá dentro da célula, dependendo do ambiente, dependendo da espécie, enfim, esse proplastídeo ele vai se desenvolver, se diferenciar.
né? Então, sei lá, eu tenho uma plantinha que ela produz bastante amido. Então, esse proplastídeo, ele vai desenvolver o amiloplastos. O que é esse amiloplasto? É uma estruturinha que vai acumular amido, né? Que é aquele açúcar grandão que tem no milho, né? Tem até o amido de milho, a maisena, né? Amido de milho, vem da plantinha, vem lá do milho, ou seja, dependendo da necessidade desse vegetal, esse proplastídeo ele vai se diferenciar. Então, a gente tem alguns tipos aí de plastos. A gente tem os leucoplastos, leucos quer dizer sem pigmento, né? Tem os etioplastos, que eu coloquei tudo aqui explicando o que é. Não precisa decorar isso, é só para a gente entender que tem esses plastos que vão se diferenciar, tá? Aí tem os cloroplastos, né, que são as organelas que estão lá dentro da célula vegetal, responsável por conter o pigmento clorofila e que vai converter a luz, né, em energia no processo de fotossíntese, tá bom? Que eu acho que quem vai falar isso aí é o Adriano, que está com botânica. Acho que ele não me ouviu. Não, é o Reinaldo que está com botânica. Eu estou com a parte de zoologia. Ah, tá. Enfim, a gente tem... Aqui, ó, só para a gente entender melhor que aquele proplastídeo que eu falei. Então, depende da necessidade da plantinha, do vegetal qualquer, ele vai se diferenciar em leucoplastos, cloroplasto e pigmentos. Então, a gente tem outros pigmentos na planta também, né? A gente não tem só o cloroplasto. A gente tem plantinhas, tem vegetais que têm pigmentos diferentes aí, né? Vermelhos, né? Tem as... Enfim, a gente tem vegetais aí de diversas cores que vão ser determinados por esses cromoplastos, que pode armazenar qualquer outro tipo de pigmento, não só a clorofila. Um exemplo são os carotenos, né? Carotenos, eu estava tentando lembrar. Tem os carotenos que está presente na cenoura, por exemplo, né? E cenoura, beterraba, né? Tem uma série Exatamente. de outros vegetais aí. Isso, então aqui, ó, é a estrutura do cloroplasto, que é o mais importante, né? Dentro da célula vegetal, tá? Porque a célula vegetal, o reino vegetal, né? Eles fazem fotossíntese, então eles precisam ter essa estrutura dentro deles. E é uma organela que ela se originou, né? Segundo algumas teorias, por um processo de endossimbiose. Correto, Márcia? Demora um pouquinho para abrir o fone aqui, correto. Então, o que é essa endossimbiose? Segundo essas teorias, né, tanto a mitocôndria como os cloroplastos, eles se originaram a partir de uma bactéria que entrou, né, para tirar, vamos dizer assim, para fazer trocas dentro de uma célula e acabou se tornando parte dessa célula. É mais ou menos isso, tá, gente? Não é com essas palavras, não, mas é para vocês entenderem mais ou menos como que esse processo aí de endossimbiose, tá? Dessas organelas. Então, é uma organela que ela tem uma membrana externa, uma membrana interna. Tem o estroma. O estroma são esses espacinhos, né, que está entre... Tá vendo que parece um bloquinho de moedinhas? Cada bloquinho desse de moedinha chama tilacoide, tá? E cada bloquinho desse de moedinhas, eles chamam de grano, né? Então, são essas moedinhas, são esses tilacoides que vão vão absorver essa luz e aí vai acontecer o processo aí de fotossíntese, tá bom? Então, é uma estrutura muito importante que está presente na célula vegetal. Adriana, lembrando de novo da comparação, quando você falou da bactéria, existem bactérias que também fazem fotossíntese, ela não tem essa estrutura. Então, vai evoluindo, né? Na bactéria, nos mesossomos, né? Isso. E depois, pensando na evolução, a teoria é que houve uma simbiose aí entre essas duas estruturas. A bactéria entrou, né, e originou o cloroplasto. Exatamente. E lembrando que, como essas bactérias, né, não essas que originaram, mas as bactérias que fazem fotossíntese, mas não têm cloroplasto,
elas fazem por um processo chamado de quimiossíntese, né? Ou seja, ela pega outras... como que eu posso dizer? Outras... Nossa, me fugiu o nome. Ela, ao invés de pegar energia solar, ela pega de substâncias químicas. Isso, ela transforma substâncias. Isso, elas transformam substâncias químicas e fazem a quimiossíntese, né? Mas aí elas conseguem fazer a fotossíntese, que a gente chama de quimiossíntese nessas bactérias, tá? Elas fazem a conversão, né? De uma molécula para outra. Exatamente. Aí aqui eu coloquei, né, que eu achei bem legal, bem didática essa imagem, porque está mostrando, ó, as células podem ser procarióticas, tá vendo que só o reino Monera mesmo, né? Só tem um tipo de célula aí procariótica, que são das bactérias, das arques e das cianobactérias, tá? E eucariótica, que a gente tem as duas, que a gente já falou, que é a do reino animal e a do reino vegetal. E embaixo uma sintetização. Então, células são divididas em procarióticas e eucarióticas. Nas eucarióticas, a gente tem animal e vegetal. E aí, na hora de vocês montarem o estudo, vocês podem continuar fazendo um mapinha mental e colocar, comparando as estruturas que tem, que não tem, né? Que aí eu acho que fica bem mais sintetizado. É legal para a gente começar a entender, tá? Aqui eu peguei essa tabela de um exercício, porque olha como é que caem os exercícios, né? Então, aqui ele colocou as estruturas lá que eu coloquei nos slides anteriores. Centríolo, citoplasma, membrana, núcleo, pericelular e plastos. E aí ele colocou os 3 tipos de célula. E um sinalzinho, ó, centríolos, que é responsável pela divisão celular. Tem na célula animal, mas não tem na vegetal nem na bacteriana. Ai, professor, então como que as bactérias reproduzem? Elas reproduzem por biparidade, elas se dividem no meio, enfim, tá? Agora a gente não vai falar disso. A gente precisa agora pensar só nessas diferenciações, tá bom? Citoplasma, todas têm. Membrana citoplasmática, todas. Membrana citoplasmática é a carioteca. Então, coloca aí do ladinho. Carioteca tem no animal, tem na célula vegetal, mas não tem... Opa, desculpa, gente, errei. Membrana citoplasmática tem todas. Núcleo, que é a carioteca. Animal tem, vegetal tem, e na bacteriana não tem membrana nuclear. É aqui que você tem que colocar o núcleo, quando ele está falando núcleo, ele está se referindo à presença de carioteca ou não, membrana nuclear, tá bom? Parede, não tem na animal, mas tem na vegetal e tem na bacteriana. Plastos, não tem, né, nos animais, como a gente viu, a gente não tem esses pigmentos. A gente tem pigmento, por exemplo, a melanina, mas não é produzido nos plastos, tá? Aí no vegetal tem e na bacteriana não tem. Tá? Então, isso daqui é um exemplo de quadro que vocês também podem construir, né? Para vocês se familiarizarem cada vez mais. Pensando sempre no que a Márcia falou. Numa evolução desses seres, tá bom? Aqui eu coloquei um exercício. Então, por hoje a gente terminou essa aula toda das diferenciações. Vocês têm alguma dúvida? Vai me falando, Márcia. Não, eu não tô... Só se eu tô errado aqui no... Você tá vendo alguma pergunta? Não, tá certo. Não, não tem ninguém, não tem ninguém. Mas o pessoal, se quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone agora e perguntar. Porque essa aula inicial foi para a gente entender um pouquinho a teoria, né? Bom, então, o que pede lá na nossa tabelinha, né? Se você encontra uma das possibilidades, né? Isso é pensando no vestibular, tá? Se você já descarta de cara uma das possibilidades, você já elimina, você já não trabalha mais com essas posições. Tá? Então, se você determinou que ele é um eucarionte, tá? Heterótrofo, legal. Beleza. Você vai trabalhar com quem? Com A, com o A e E só. Você já ganhou tempo aí na questão. Tá? Exatamente. Então, no momento que você determina uma coisa numa questão, você investe naquele que você determinou. O que você sabe, você já determinou. Beleza, então descarta todo o resto. Não fica, não, mas será? Não, será não. Se você já descartou uma possibilidade, trabalha só com aquelas. Tá? Outra dica que eu sempre falo para os meus alunos, né, desde o fundamental.
anota, rabisca na prova. Então, você está vendo aqui na primeira, né, na primeira linha, envoltório nuclear. O que é envoltório nuclear? Carioteca. Então, no tipo Era essa que eu ia falar, que é a mais fácil, ele está né? falando que tem carioteca. Então, aqui do ladinho você já escreve. Célula animal e célula vegetal tem. Então, aqui, ó, carioteca e carioteca. Então, essa do meio provavelmente é um procarioto, porque não tem. Então, aqui, ó, nessa primeira, você analisando, anotando ali do lado, você já consegue visualizar, né, Márcia? Aí, ribossomos todas têm, lembra que eu falei que é importante e tudo mais, né? Todas as células têm ribossomos, então tanto os procariotos como os eucariotos têm ribossomos, então beleza. Mitocôndria, eu tenho aqui no A, mas eu não tenho na B. Aí você olha lá nas 3, célula bacteriana não tem mitocôndria. Então você já elimina procarioto aqui de novo, né? Clorofila. No tipo A, não tem clorofila, mas no tipo B e C tem. Ou seja, no tipo B pode ser um procarioto, porque tem a cianobactéria que faz fotossíntese, né? E no C, um eucarioto. Retículo endoplasmático, eu tenho em A e tenho em C. Então, você analisando isso daqui, vai anotando em cima. Provavelmente esse daqui é um animal, provavelmente esse daqui é uma bactéria, enfim. Vai analisando. Você faz um checklist da questão. Eu ia falar isso. Vai riscando o que não é provável, né? Vai chegar, o que não vai ter nada arriscado é aí. Então, quanto mais você rabisca, eu sempre falo, quanto mais você vai escrevendo, mais você vai entendendo. Né? Então, essa questão aí, ó, da Universidade Federal, né? Se você fizer essas comparações que a gente está falando desde o comecinho, dá para você matar essa daí e já ganhar um ponto. Tá bom? Eu acho que a Adriana quer falar. Não, eu ia falar isso, que à medida que você vai ficando visual, você vai ficando mais fácil do entendimento. Então, se você vai tirando possibilidades, essas variáveis vão sendo diminuídas, você fica mais fácil esclarecer a questão. Exatamente. Muito bem, gente. Obrigada. Aí tem o último exercício. Vamos ao exercício. O aluno falou que agora ele entendeu, porque era só a tabela mesmo que estava um pouco confuso para ele. É difícil mesmo, tabelinha, né? Quando a gente ainda não está familiarizado. Então, tem que falar para a gente discutir mesmo o exercício. Perdão por não ter feito isso no começo, tá? Mas a gente vai se adaptando. Gente, espera um pouquinho que, de novo, meu slide não quer passar. A invenção do microscópio possibilitou várias descobertas. E graças ao surgimento do graças ao surgimento dos microscópios eletrônicos, houve uma revolução no estudo das células. Esse equipamento permitiram separar os seres vivos em procarióticos e eucarióticos. Tá vendo que já mudou a palavrinha, né? Porque se descobriu que os primeiros, entre outras características, então ele quer saber sobre os procarióticos. Tempinho para vocês. Já tem resposta, Adri? Já, tem um aqui já. Vamos ver se mais alguém responde aí. Isso. Essa aqui é um pouquinho de interpretação, né? Porque ele fala, esses equipamentos permitiram separar os seres vivos em procarióticos e eucarióticos. Tá vendo que ele está falando sobre classificação? Porque se descobriu que os primeiros, então os primeiros que ele citou aqui na questão. Quem são os primeiros que ele citou? Os procarióticos. Aí você vai analisar A, B, C, D ou E. Pronto? Eles estão dando respostas, mas eu acho que eles estão focados na palavra parede celular e parede nuclear. Gente, dá uma olhadinha. Dá uma lida direitinho. É a questão que ela falou, a interpretação de texto aí.
Já tem até aposta de doce aí, já. Ah, é? Oba! Bom, pelo menos doce virtual não deve engordar, né? Pelo menos, bom. É, Né? A gente fica aí só. Vamos lá, então? já tem uma resposta. Olha, eu posso falar uma coisa? Já tem Eu acho várias que respostas, dá para analisar agora. essa questão, eu analisando ela agora melhor, ela deixa um pouco confusa, sim. Vocês acharam? Márcia e Adriana. Dri, sabe o que eu acho? Eu acho que eles têm alguns problemas com algumas palavras. Eu não sei se... porque se eu for falar, eu vou direto... Pode ir já direto na resposta? Pode, Então, pode. não sei se A familiaridade, essa palavra... né? se essa palavra disperso... eles né, ele coloca no contexto aí da forma que deve ser analisado. Porque eu acho que a primeira resposta foi a A, de possuir aparelho celular, né? Mas daí ele não sei se ou não ficou claro a presença e ausência de cloroplasto, que como nós falamos, o cloroplasto é só na eucarionte, a procarionte não tem o cloroplasto. Mas acho que às vezes vê também o primeiro item e já embarca, né? Depois teve resposta também E, né, Adriano? Eu acho, ou B? Isso, Não, teve a B é B certo. e E. Isso. Mas aí já tem que eliminar, porque ó, não possui, eles não se reproduzem. E eu falei hoje, né, que os procariotos se reproduzem sim. Então essa elimina. E talvez... a gente fica... Desculpa, Márcia. Não, e talvez o que pega mesmo é a interpretação de algumas palavras, né? Então a gente podia falar um pouquinho de novo sobre esse disperso. Você quer que eu fale? Pode falar. O que é isso aqui, disperso? Quando a Adriana mostrou a imagem, ela primeiro estava com o cursor, mas depois não. Ela foi mostrando o DNA, o material genético, que ele ficava numa região ali mais centralizada, mas não estava envolvido por uma membrana. Ele estava espalhado no citoplasma. Então, esse disperso se refere a isso, né? Ao material solto, espalhado, né? Solto no citoplasma. Talvez isso. E é essa a resposta correta, a B. É a letra B. Isso mesmo. Exatamente. Essas palavrinhas que não é comum, né, no vocabulário deles, às vezes atrapalha na hora da interpretação. Mas quando eles forem estudar biologia também, e isso na leitura é muito falado, tem alguns termos que são próprios de algumas disciplinas. Então, a gente precisa estar atento a isso. E, às vezes, quando não sabe, perguntar na hora da aula mesmo para a gente. Disperso em biologia aparece muito. Exatamente. Sim. Até em questão de ecologia, dispersão de uma população. Então, isso a questão dos termos é importante quando você está lendo um texto de biologia, um texto científico, de aquela palavra que você não entendeu, você buscar no dicionário, buscar no Google para inserir ela no enredo e entender ela dentro do enredo. Exato. Porque às vezes ela está lá e você passa, deixa aquela dúvida passar e era uma questão chave, era uma palavra-chave dentro do entendimento daquele todo. Né? É isso mesmo. Bom, gente, então é isso. Então, a letra B, tá? A E não tinha como ser mesmo, porque já tinha que eliminar, então tem que ler com calma. Lógico que a gente não vai ficar aí 5, 10 minutos, né? Então, a gente precisa, como o Adriano e a professora Márcia falou, precisa ler mais, né? Para poder se atentar a essa linguagem, né? Dentro da biologia. Mas vocês conseguem. Porque nós conseguimos, né? Vocês também vão conseguir, tá bom? E tudo isso é questão de treino mesmo, fazer exercícios, né? E se adequar bem à linguagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí
né? Pela minha falta de prática. Para mim, foi a minha primeira aula que eu fiz nessa forma, eu ainda não havia feito aula assim. Foi uma experiência bem legal, aprendi muito com vocês, Adriano, Márcia, o Saulo também. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom, galera? Eu queria pedir desculpa que eu causei uma microfonia aí no início, na hora que eu entrei. Tá todo mundo no mesmo barco, Adriana, a gente tá... Eu sabia que ia causar, mas eu não conseguia desligar o celular, aí eu desliguei total. Tirei o... Mas desculpa, fui eu, gente. Novamente, né, já está virando clichê, mas assim, é novo para todo mundo, tá? Então, tudo que a gente está fazendo é piloto, né? Então, vai dar certo, vai dar errado, vai ficar legal, pode não ficar tão legal.